Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Angu de Grilo ao vivo na Flup! Angulers! Vocês acharam que não ia ter mais? Essa. Angu de Grilo ao vivo vai ter na Flup, esse evento que a gente ama, que a gente sempre divulga aqui, a Feira Literária das Periferias, Festa Literária, eu falei até errado, Festa Literária das Periferias aqui no Rio de Janeiro. Estaremos, gente, vocês já devem ter visto essa altura do campeonato, né, nas nossas redes, que nós postamos um videozinho contando que vamos entrevistar também mãe e filha, Sueli Carneiro e Luanda Carneiro. Gente, olha, inacreditável. Flávia vai falar desses bastidores e de como a Sueli não gosta de dar entrevista e ela nunca aceita os nossos convites. Mas antes eu já quero deixar aqui rapidamente o serviço. Vai ser no dia 15 de novembro. É uma sexta-feira de feriado, Proclamação da República. No Circo Voador, que é onde vai acontecer a Flup desse ano, às 18 horas, 6 horas da tarde. A Flup desse ano homenageia Beatriz Nascimento, uma intelectual negra, escritora, historiadora, professora que a gente já citou várias vezes, né, aqui no Angu. Então, toda edição da Flup, né, tem um tema, tem uma homenagem. E esse ano a homenagem é a Beatriz Nascimento. A programação, como sempre na Flup, está sensacional no Instagram deles. Flup RJ já tem muito da programação, das pessoas confirmadas, mulheres confirmadas, autores, escritores, intelectuais. Vai ter performance, vai ter música, vai ter... Enfim, tem de um tudo. Ainda falta um mês, então ainda tem mais... Quase menos de um mês, né? Ainda tem mais anúncios a serem feitos. Mas o nosso grande anúncio está no ar. Entrada gratuita. É só chegar, gente. Nem precisa retirar ingresso. É chegar no Circo Voador e entrar, obviamente sujeito à lotação, mas esperamos os nossos Angulers. Gente, estou muito animada. Flávia, eu ia falar, fala, Flávia, mas... Flávia. Participações, desde a primeira, foi em Vigário Geral. Nossa, faz muito mais de década, acompanhei praticamente desde o início com o Júlio Ludemir, um queridíssimo amigo, o Écio Salles, que nos deixou, mas marcou uma existência breve, mas muito marcante nessa proposta de, inicialmente, formar plateia, formar leitores. Muitos escritores com origem na periferia brotaram, né, a partir de participações das oficinas da Flup. Livros lindos que foram produzidos a partir também das oficinas, dos workshops literários, um livro todo em homenagem a Carolina Maria de Jesus, outro livro todo em homenagem a Esperança Garcia. Nos últimos anos, uma valorização muito intensa das autoras, dos escritores, mas sobretudo das escritoras negras. Já participei de homenagem à Mãe Beata de Iemanjá, já participei de mesa com Conceição Evaristo e Nego Bispo, acho que foi das últimas mesas das quais ele participou. Já entrevistei, né, pela Flup, Grada Quilomba, uma agenda com a Angela Davis, que não foi na Flup, mas foi negociada a partir da Flup. Quem mais? Conceição Evaristo, Patrícia Rios Collins, enfim, feminismo negro todo contemplado. Eliana Alves Cruz, Giovana Xavier, a própria Djamila também já teve. Enfim, é muito impressionante assim, a importância, a relevância que a Flup tem para o calendário cultural e literário do Rio de Janeiro. E eu preciso dizer que foi a partir
do especial ao vivo do Angu 5 anos, quando o Júlio Ludemir viu o anúncio, né, da nossa entrevista com a Conceição, a Sueli já tinha sido convidada e não recusou, mas também não marcava. Eu falei, agora que você falou com o Mano Brown, você vai ter que falar com o Angu. Aí ela falou, não, tudo bem, não vou recusar, mas vamos ver quando isso vai acontecer, porque ela é avessa, né, a entrevistas. Exatamente. Numa ela de edição nunca tarde. E aí, quando o Júlio viu o anúncio da Conceição, ele falou, e se a gente fizesse um Angu na Flup também? E eu tenho um sonho de trazer a Sueli Carneiro e ela sempre recusa. Quem sabe com você? Eu falei, pois é, eu também tenho um sonho. E ela sempre recusa. Mas, enfim, Ogunhê quis o destino. Agradeço a Exu, agradeço a Ogum, agradeço a Iemanjá, porque rolou uma triangulação ali, a Oxum, de Dona Isabela. Rolou esse quadrilátero, essa quadratura, e a Sueli aceitou. Ela faz uma viagem anual que vai encontrar Luanda. A Luanda não mora no Brasil, mas a Luanda vai estar aqui e ela viaja depois. Ela viaja, acho que dia 20 de novembro. E aí aceitou a participação na Flup. Eu fiquei profundamente emocionada. E partiu do Júlio essa ideia de 2 mães, 2 filhas. Eu e Isabela, entrevistadoras, mas também com nossas histórias, subjetividades, e Sueli e Luanda. A Sueli, que é tudo isso que a gente sabe, a grande bússola, eu diria, né, do feminismo negro brasileiro. Fundou Guelé 10 em 1988, antes mesmo da promulgação da Constituição. É uma organização absolutamente de referência para a inclusão, para a agenda das mulheres negras. É uma mulher que foi aplaudida de pé no Fórum de Pessoas Afrodescendentes da ONU em Genebra. Eu estava lá, eu vi. Ela é reconhecida internacionalmente. A Sueli é uma mulher que participou da Conferência de Durban, na África do Sul, um marco, né, do debate global sobre enfrentamento ao racismo, que antecede todo o leque de políticas de ações afirmativas do ponto de vista étnico-racial no Brasil. Sueli foi uma mulher que defendeu, na sessão do Supremo Tribunal Federal, né, a constitucionalidade das cotas, fez uma fala absolutamente decisiva no Supremo Tribunal Federal. Então, é essa mulher que a gente vai entrevistar com a filha dela, a única filha. A gente tem em comum isso também, né? Nós tivemos cada uma filha única. A Sueli é filha de uma família numerosa, não é o meu caso, mas ela só teve a Luanda e eu a Isabela. A Luanda é uma artista performática. Aliás, a gente pode botar uma palhinha na nossa sinopse de uma performance que a Luanda fez na Casa Sueli Carneiro, que foi inaugurada, né? Eu acho que tem 2 anos ou 3, com a direção da Bianca Santana, que é biógrafa da Sueli. Então, assim, eu acho que vai ser incrível. E muito incrível também essa edição da Flup com o Circo Voador, né? As últimas edições já teve no mar. Pois é. Muitas, né, no mar, no Vidigal, na Babilônia. A última edição foi na Providência, que inclusive eu fiz lá, foi a mesa com Nego Bispo e Conceição, e depois teve uma exibição de macacos, que até o Rafael, meu genro, foi assistir. O Cleiton Nascimento teve lá, onde a primeira favela, né, foi muito incrível, foi muito potente, foi muito forte, a Flup no Morro da Providência. E agora eles ocupam um Circo Voador. Já tem tido eventos preparatórios, a Flup começa logo no final do primeiro semestre, já com algumas rodas, conferências, esse ano em honra de Beatriz Nascimento, com quem Sueli
conheceu e conviveu, né, com quem conviveu. É uma referência também do feminismo negro, que teve a vida abreviada, né? A Beatriz foi vítima de feminicídio, foi acudir uma companheira e esse homem a matou, atirou contra ela. E ela engrossa, né, a triste estatística da existência breve de mulheres que são referências no feminismo. Lélia morreu cedo, Beatriz, Luísa Bairros. Então, a Sueli carrega também esse presente, esse privilégio da longevidade. Ela fez 74 anos, ela nasceu no dia de São João, 24 de junho. E está aí, ativa, indignada, líder, engajada. Ela integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, vai lá naquele encontrão de empresários e de líderes da sociedade civil no Palácio do Planalto, organizado pelo governo, e bota a boca no trombone. Então, assim, eu acho que vai ser muito especial esse encontro. Eu já falei tudo, né, praticamente, que eu sei da Sueli, mas eu acho que vai ser muito especial esse encontro. E depois de encontrar a Conceição, elas são grandes amigas, né? Então, depois de encontrar a Conceição, nesse ano de 5 anos do Angu, também ter a possibilidade de dialogar com a Sueli Carneiro, eu acho que vai ser incrível. Nada mais que isso. Gente, vai ser incrível. Realmente, podemos começar esse episódio com esse anúncio. Convido, obviamente, vocês a estarem com a gente nesse dia. Vai ser incrível, vai ser histórico. Mas também a conhecerem a programação dessa FLUP, que começa dia 11 e vai até dia 17. Então, por favor, participem da FLUP, vivam a FLUP, tem muita coisa que vai acontecer ao longo dessa semana, uma programação muito intensa. Da FLUP, dia 17, né, que é o último dia, que é o domingo, a gente já emenda aqui no Rio no G20, que vai ser 18, 19 e 20 de novembro. Vou ver o que vai ter aí de programação paralela do G20, porque eu tenho certeza que vão ter coisas e discussões e eventos acontecendo pela cidade, e aí trago aqui para vocês também o que eu encontrar. Mas muito, muito, muito animada. E quem já tiver a sugestão de pergunta, assunto, o que quer saber, curiosidade que queira que a gente explore e pergunte nesse papo, por favor, já manda pra gente aí nas redes. Podem ter certeza que vai ter o nosso bloco Amenidades, que fez muito sucesso no Papo com a Conceição, né, da rotina, como é no seu dia a dia, o que gosta de comer, o que gosta de fazer. Eu acho que a gente merece um pouco dessas amenidades também, já que tratamos de assuntos tão áridos. Então, garanto essa dose aí de relaxamento aí para o nosso papo e de um pouquinho de humor e leveza. Bom, vamos começar esse episódio. Vamos abrir falando, obviamente, do segundo turno, né, gente? Reta final, última semana aí de campanha, segundo turno das eleições no próximo domingo. Então vamos falar aí do que tem rolado de movimentação aí nessas capitais que vão ter segundo turno. Especialmente, né, a grande disputa do segundo turno desse ano, que é Boulos e Nunes, em São Paulo. No segundo bloco, Flávia Ol quer chamar a atenção. Já tem alguns dias, já tem mais de uma semana, quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, vai ter quase uma semana que se intensificou muito um confronto, uma disputa de território na região da Muzema, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro. Foi um conflito que já vem de algum tempo, veio crescendo, mas na última semana se intensificou muito, inclusive com o uso de sequestro de ônibus para barricadas na entrada da comunidade. Então vamos falar sobre isso, essa escalada de novo aí desses conflitos aqui na zona oeste do Rio. E aí no último bloco tem vários pop-ups, tem BRICS, tem mais prisões na história que falamos na semana passada dos transplantes de órgãos com HIV. Cúpula da Fundação Estadual de Saúde pediu exoneração e desdobramento desse caso. Tem a história da compra de votos pelo Elon Musk lá nos Estados Unidos, na disputa Trump e Câmara. Tem um monte de coisa pra gente falar. Então vamos começar esse episódio que já falamos bastante e a gente ainda nem começou. Vamos que vamos.
minha gente, vamos começar falando de Boulos e Nunes, né? Eu acho que é o grande embate aí desse segundo turno. O que a gente tem de pesquisa até o momento não é muito diferente do que a gente já tinha falado aqui na semana passada. O Nunes segue aparecendo na frente. A primeira pesquisa que saiu ali, né, logo após o apagão, com data, né, já da pesquisa de 12, que foi o sábado, a 15, né, a segunda-feira, depois do apagão, na verdade, ainda durante o apagão, né, porque na sexta-feira, data do grande temporal que estava prometendo, né, que foi amplamente aí divulgado, noticiado, alarmado, ainda tinha gente sem luz, uma semana depois. O buraco financeiro dos estabelecimentos, o prejuízo foi imenso, né, dos comércios, fora das pessoas físicas, claro, mas dos comércios foi muito grande. Ainda tinha gente sem luz depois de uma semana, ainda tinha estabelecimento sem luz depois de uma semana, mas isso mexeu muito pouco na pesquisa que saiu da semana passada com as previsões aí para o segundo turno. O Nunes perdeu 4 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, que migraram para brancos e nulos. Então, esses votos não foram transferidos para o Boulos naquele momento. Então, a princípio, o Nunes segue na frente. Vamos ver o que acontece nessa semana, nessa reta final. Hoje o Boulos fez uma live, um pronunciamento em que ele dividiu, né, a estratégia dele aí de campanha, o que ele vai fazer nessa reta final. Ele vai passar a semana inteira dormindo em regiões da cidade, então vai passar uma noite, um dia inteiro na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Oeste, na casa das pessoas, andando na rua, conversando com a sociedade, né, com a comunidade, entrando nas lojas, nas padarias. Então, ele vai fazer realmente um intensivão aí até o final de semana, direto, dentro da casa das pessoas, para tentar virar essa eleição, e fez esse chamado aos seus eleitores que esse é o momento de virar voto. Tem debate, né, da Globo essa semana, o último debate entre eles dois. Eu acho que essa é a grande expectativa, mas é lamentável, né, falo por mim aqui, que depois de tudo que a gente tratou sobre o apagão na semana passada, que isso não tenha arranhado a pesquisa, a intenção de voto do Ricardo Nunes. Mudou um pouco, mas isso foi transferido para brancos e nulos, que não muda nada, né, no final das contas. Então, realmente, assim, é desolador. E quero te ouvir, Flávia, sobre isso, porque a gente ainda tem outros segundos turnos aí para passar rapidamente, mas eu acho que esse é o grande, né, decisivo. O resto tá tudo meio dentro do previsto do que a gente tinha falado ali no episódio pós-eleições, mas algumas coisas ainda podem acontecer. Mas vamos começar aí por este grande embate. É até um pouco menor, né? Eu acho que a campanha de São Paulo, o primeiro turno já deu muito a medida, né, do tamanho que o campo da direita e da extrema-direita passaram a ocupar na maior cidade do Brasil e no Brasil, né, propriamente, né? Marçal e Nunes, somados, tiveram 60% dos votos. Então, nesse sentido, era natural que houvesse a migração de votos de Pablo Marçal para Ricardo Nunes, como de fato aconteceu. As pesquisas que saíram desde o primeiro turno mostraram que algo entre 77% a 85% dos votos do Marçal migraram para o Nunes. Uma boa parcela, acho que algo entre 50% e 60% dos votos da Tabata Amaral foram para o Boulos, mas obviamente não é suficiente, e isso deu a Nunes uma musculatura, né, de largada que torna ele o provável vencedor dessa eleição. Eleição se resolve no dia na urna? Se resolve no dia na urna. Tudo pode acontecer? Tudo pode acontecer. Mas a probabilidade, diante do que a gente viu no primeiro turno e diante das fotografias que são as pesquisas eleitorais desse segundo turno, o indicativo é de que
Ricardo Nunes seja reeleito. Uma campanha rica, com um arco de alianças não desprezível, né, importante. Muito dinheiro o Nunes concentrou, como fazem os prefeitos em primeiro mandato, concentram investimentos aí no último ano de governo, né, entre o final do penúltimo ano e o último ano de governo, para fazer entregas durante a campanha e, com isso, cacifar a própria candidatura. Teve o apoio do Tarcísio, né, de Freitas, que é o governador de São Paulo, um governador bem avaliado. A avaliação do Nunes não é uma avaliação boa, alcançou alcançou o patamar de 35%, agora um pouco já no segundo turno. Mas ele não tem uma avaliação como tinha, por exemplo, o Eduardo Paes, né, acima de 50% de avaliação de ótimo e bom, o que foi absolutamente determinante também para a eleição dele em primeiro turno, em que pese uma parcela tendo votado contra o ramagem, contra o bolsonarismo. Bolsonaro com um apoio hesitante, né, no Ricardo Nunes, mas que ficou mais consistente agora no segundo turno, posto que Marçal ficou era de se esperar, né, claro. E o Boulos com uma rejeição muito alta. E essa rejeição é, de fato, ou está se mostrando, de fato, uma barreira, né? Um obstáculo ao aumento de intenções de voto dele, que praticamente não mudou quando a gente olha as pesquisas. Não houve alteração, mesmo quando Nunes perdeu intenção de voto. Então, Datafolha, o Nunes saiu de 55% para 51% das intenções de voto entre a semana seguinte ao primeiro turno e a semana que passou, e o Boulos estacionou nos 33%, que é um pouco o tamanho da esquerda em São Paulo. Todo mundo fala isso, é mais ou menos 1/3, e o centro é que faz aquele movimento de engajar ou não no candidato mais à esquerda, e isso permitiu com que São Paulo já tivesse alguns prefeitos à esquerda. Luiz Erundina, Marta Suplicy e Fernando Haddad, entre eles. No entanto, o Boulos não demonstrou essa capacidade, seja pela inexperiência, ele nunca foi gestor, eu acho que isso é menos importante, eu acho que mais importante é esse apelo da criminalização da esquerda, de pintá-lo como um radical que invade propriedades, enfim, de uma perda de conexão, né, com periferia. O Nunes tem um percentual de votos até, eu acho que predominante, inclusive na baixa renda, que costumava ser mais leal, digamos assim, do ponto de vista eleitoral, a Lula e ao campo progressista. O Nunes ganha em praticamente todas as classes, faixa etária, nível de renda. Então, isso complicou, embora Boulos tenha tentado suavizar a sua imagem e tenha, a partir do episódio da chuva e do apagão, partido para cima do Nunes, né? O Nunes fez uma estratégia de não ir a debate, ele foi no primeiro e depois ele deixou de ir, o que também é um comportamento típico do líder, do incumbente, né? Como se chama, Fernando Henrique fez isso à beça, vários candidatos fazem isso, né? Quando tem favoritismo, não comparece ao debate para não sofrer o desgaste. E o eleitorado de São Paulo avaliou que, eu acho que quem hesitou preferiu migrar para nulo e branco do que para Boulos. Então vem em Boulos uma ameaça, um temor maior do que reeleger Nunes, um prefeito não muito bem avaliado, eu acho que dá para dizer isso objetivamente, quando a gente fala que a aprovação dele é algo entre 30% e 35%, enfim, acho que alcançou no máximo 35%. O campo conservador é uma realidade, né, no Brasil, e acho que assim, o Boulos está usando essa reta final para um pouco se apresentar como um candidato de diálogo, de pensamento crítico, de mudança. Acho digno, há quem identifique nessa campanha, confirmada a derrota, que ele sai menor. Eu não acho que o Boulos sai menor, ele vai ter mais votos
do que teve em 2020, quando foi candidato, né, e perdeu para o Bruno Covas e Nunes como vice, e ele terá muito mais votos num território menor, né, na cidade de São Paulo, do que teve quando se candidatou a deputado federal, né, ele que foi o mais votado de São Paulo, com mais de 1 milhão de votos. Então, assim, eu não acho que é um capital político desprezível, mas não será suficiente, e a gente tem as respostas, né, em relação a isso, em isso acontecendo. Se esperava assim, só um fato novo para mudar a tendência de vitória do Nunes no segundo turno a partir do resultado do primeiro. Até houve, né, um fato novo. A chuvarada, a incapacidade de resposta, o apagão. No entanto, falei no Estúdio I e falo aqui, não me parece que o principal problema de São Paulo tenha sido o apagão. O apagão foi o lado mais visível, evidente e talvez dramático de uma imensa falta de gestão, de planejamento urbano, de gestão pública em São Paulo. E aí, nesse sentido, me parece que a estratégia de falar o apagão, não foi talvez a melhor tática política. Veja, o apagão você pode culpar a Enel, a privatização, a ANEEL, a agência reguladora, no limite o Ministério de Minas e Energia, o governo federal. Você pode dividir muito essa responsabilização. Agora, ter uma cidade em que chove, as árvores caem, em que não se debate mais o aterramento dos fios, em que você não tem resposta para o trânsito, para emergencialmente atender a população e pressionar pela volta da energia elétrica, em que você permite que comércio, serviços operem sem nenhum tipo de apoio, ou deixem de operar, ou acumulem prejuízo de formas repetidas, em que você não informa corretamente a população sobre os eventos climáticos, não ajuda. Em São Paulo, não foi só São Paulo capital, mas em São Paulo, naquela sexta-feira, 11 de outubro, morreram 7 pessoas, né? Duas... E não teve alerta nenhum. 2 morreram com queda de árvore. Muito diferente. E 5 morreram com queda de muro. Então, veja, uma orientação precisa teria salvado essas vidas. Saiam da rua, vai vir uma chuva muito forte, não fiquem perto de árvores, não estacionem perto de árvore, não prestem atenção nos muros, nas construções, nas marquises, enfim, orientação devida. Eu fiz lá um deverzinho de casa, buscando as informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, e naquele dia 11 eles soltaram um comunicado às 15h30, dizendo que São Paulo ia ter uma tarde abafada e depois avisava que tinha possibilidade de pancadas de chuva e rajadas de vento, mas sem grandes, digamos assim, ênfase, né, no que efetivamente se avizinhava. Depois eles soltaram uma, faltando 2 minutos para as 6h, dizendo que o início da noite seria de pancada e rajadas de vento, com possibilidade de alagamento, mas também sem grandes orientações. A nota com um alerta mais grave só saiu às 7h37 da noite, quando já tinha começado a chover, né, no site. E o Twitter, ou o X, da CGE, ele não era atualizado, até quarta-feira passada, não era atualizado desde 30 de agosto, que foi quando o X saiu do ar. Então, veja, do ponto de vista de comunicação clara, de orientação objetiva à população, não houve. E isso é uma atribuição da prefeitura, não é da Enel, né? É da prefeitura. E eu falo como carioca que tem o centro de operações, né, uma história de 14 anos, desde 2010, que vem sendo aperfeiçoada, mas que hoje a gente, antes de sair de casa, dá uma olhada para ver como é que estão as condições de trânsito, tem estágios de
de atualização de operação para saber qual é a situação da cidade, não só em relação a eventos climáticos. O Centro de Operações, né, é um que lacre, agora nem gente. chama mais Centro de Operações Rio, é Centro de Operações e Resiliência. E essa mudança tem a ver, você recebe orientações, seja sobre eventos climáticos, seja como acidentes, né, acidentes de trânsito, coisas que paralisam a cidade e a forma como circular. Existe um aviso prévio quando há uma ameaça de um evento climático severo. Aconteceu em março, né, que houve ponto facultativo e escolas suspenderam expediente, e o prefeito foi para as redes, né, para orientar as pessoas, o prefeito Eduardo Paes, e hoje tem, inclusive, as orientações do nível de calor em relação a essas ondas. Então, assim, havia muita coisa que a Prefeitura de São Paulo poderia ter feito e não fez ao longo do tempo. Aí a gente chama de apagão, mas não foi só apagão, era isso que eu queria dizer. A gente tinha falado, né, na semana passada dessa falta de alerta. Eu acho que realmente, assim, o Centro de Operações do Rio e a comunicação deles é um exemplo a ser copiado em todas as cidades. Toda cidade, ou pelo menos toda grande cidade, deveria ter o seu centro. Eu sei que São Paulo tem, né, só que não tem para monitoramento, mas não se comunica com a população. Então, né, onde é que fica? O que isso significa? Né? Se é só para um controle interno, para a população isso não significa rigorosamente nada. Na sexta-feira agora, o Centro de Operações, Raquel, que é a meteorologista-chefe aqui do Rio, estava soltando também um alerta de chuva, porque essa chuva chegou forte no Rio de Janeiro, choveu muito aqui no sábado. Acho que quem assistiu o jogo Galo e Vasco viu que choveu torrencialmente o jogo inteiro, né? Não parou de chover nem um minuto. Então, choveu muito aqui, isso foi alertado pelas redes sociais do Centro de Operações e do prefeito também. E diferente daquela sexta-feira, daquela chuva, daquele vento da sexta-feira, dia 11, essa chuva desse final de semana foi muito noticiada. Né? Ao longo da semana inteira, você ligava a televisão, pelo menos na Globo News, nos sites, vem chuva aí, é uma chuva muito forte, pode chover 200 milímetros, quais são as áreas que podem ser mais afetadas, cuidado, nananana. Então teve muitos avisos, muito preparo. Não foi como a chuva, né, reduziu de intensidade dentro do que estava previsto, mas como a gente fala aqui, é sempre melhor pecar pelo excesso. Então, beleza, ficamos 3 dias noticiando que ia ter muita chuva, muita água, cuidado, pode ter vento de novo, pode acabar a luz de novo, para as pessoas se prepararem para esse evento climático, né? Para as pessoas organizarem suas vidas, abastecerem suas casas, carregar o carregador portátil, trocar a lâmpada da lanterna, né? Quem tem pessoas que precisam de suporte de energia, seja para um oxigênio, seja para um home care, né? Já se preparar para isso, encontrar essa solução, né? Já estar atento ao que vai acontecer. Então a gente sempre fala aqui, é melhor pecar pelo excesso. Não caiu a chuva que estava esperada para cair, e que bom, né? Ótimo, mas com certeza as pessoas estavam mais preparadas do que na semana anterior. Então, e aí só um PS, que vocês já estão cansados de ouvir o meu muro de lamentações sobre isso. Eu estava no final de semana em São Paulo, trabalhando no interior de São Paulo, e recebi um SMS da Defesa Civil do Rio de Janeiro falando que chuva forte prevista para as próximas horas, cuidado, não sei o quê, não, porque o meu CEP, né, tá cadastrado na Defesa Civil aqui do Rio de Janeiro, e eu estava em São Paulo, numa cidade em que estava previsto 200 milímetros de chuva em 24 horas, e eu não recebi nenhuma mensagem de alerta. Então é aquilo que a gente já falou aqui, né? Não existe sistema de aviso nacional por SMS de Defesa Civil, um aviso que seja nacional feito por geolocalização. É inacreditável. Não pode isso não existir até hoje. Porque imagina se eu fosse uma pessoa desinformada e eu não soubesse que a cidade que eu estava, né, no final de semana, tinha uma previsão de 200 milímetros de chuva em 24 horas, né? Se eu sou uma pessoa que não tem acesso a uma TV a cabo, a uma internet, né, o tempo inteiro onde isso estava sendo noticiado.
eu também não ia receber um SMS, porque o meu CEP está cadastrado do Rio de Janeiro. Então, assim, isso vocês sabem que eu serei eternamente a chata que fica relembrando, mas, para a gente fechar esse primeiro bloco, eu quero passar, a gente já falou bastante, né, sobre São Paulo. Na semana passada também a gente falou muito sobre o apagão e também como é que isso ia se comportar, né, em direção ao segundo turno. Mas eu quero passar aqui por outras cidades. A gente já passou naquele ângulo de grilo pós-primeiro turno por todas as capitais que teriam segundo turno. Até algumas eu fiz a piada aí, que é um segundo turno entre Bolsonaro, porque era PP e PL, né? PL e Avante, União Brasil e PL. Então são campos políticos muito parecidos, mas eu quero chamar a atenção aqui para algumas capitais que a gente já tinha deixado um olhar um pouco mais apurado do que aconteceria nesse segundo turno. Bom, Porto Alegre, vamos começar com Porto Alegre para a gente já entrar na depressão. O Sebastião Melo está aparecendo nas pesquisas na frente da Maria do Rosário, com 52% contra 30% da Maria do Rosário. Então, aquela migração que a gente achou que fosse acontecer, né, da Juliana Brizola para a Maria do Rosário, não chegou nem perto do efeito que se esperava até o momento. Então, o Sebastião Melo também não conseguiu muito mais votos do que ele conseguiu no primeiro turno, mas também até agora nem a Maria do Rosário, né? Mas ele, tá 49. Mas ele quase foi eleito, ele quase foi eleito no primeiro turno. Ele teve mais de 49% dos votos, então assim, faltava muito pouco. 49,72 no primeiro turno, foi por muito pouco, e agora aparece com 52%. A Maria do Rosário tinha tido 26%, agora aparece com 30%. Então, uma mudança realmente muito sutil. Vamos ver o que acontece mais para frente, se no dia mesmo da eleição vai ter essa migração mais intensa de votos, né, da Juliana Brizola, mas até agora não. E a gente já comentou aqui sobre essa escolha equivocada, né, de lançar a Maria do Rosário, que tem uma rejeição alta em Porto Alegre. Vamos para Belém, porque a gente falou... Que até se parece um pouquinho com, né, com essa questão do Boulos. Agora, juntando, só muito rapidamente, mas juntando São Paulo com o Rio Grande do Sul, com Porto Alegre, eu acho que a gente pode concluir que o debate sobre a questão das mudanças climáticas, do novo normal no clima, da proteção ao meio ambiente, ele não ganhou corações e mentes. Definitivamente ele não chegou nem perto, né, de dominar. Eu acho que debates, por exemplo, como segurança pública, guarda municipal e saúde foram absolutamente determinantes na corrida eleitoral e ao contrário do que, sinceramente, eu esperava, talvez, enfim, até de uma forma meio romântica, né, diante dos extremos que vivemos, né, das tragédias climáticas que vivemos, em particular nesse último ano, seja em São Paulo, seja no Rio, em Petrópolis, né, seja no Rio Grande do Sul, enfim, seja no Centro-Oeste, na Amazônia, todo um debate, toda preocupação que, inclusive, mobiliza parte aí da opinião pública global, internacional, ela efetivamente não alcançou a questão da disputa às prefeituras. E acho que isso é um ponto grave, né, a ser observado, não pelos candidatos, né, mas pelo debate público, de modo geral. Quer dizer, o eleitorado não está preocupado com isso, não deveria estar, e não está por quê? Porque não demos ênfase corretas, porque as pessoas estão pensando em desastres, em coisas inevitáveis, em fenômenos que Deus quis assim. Por que será que uma agenda tão importante, tão urgente, não conseguiu, não foi capaz de mobilizar? E quem alcança, inclusive,
O direito à moradia digna, Claro. de acesso a serviços públicos, quer dizer, isso vai alcançar a gestão de resíduos sólidos, a questão do lixo, a questão da habitação, a questão do saneamento, a questão das construções irregulares, da especulação imobiliária, no caso do Rio de Janeiro, da grilagem, das milícias. Então, veja, era um debate tão importante e foi tão negligenciado na campanha política, na decisão de voto, que isso me chama atenção, me impressiona e acho que merece uma reflexão mais intensa. Com certeza. E a gente ainda vai falar muito disso aqui, né? Já são assuntos que a gente traz, mas não há sinal de que a gente vai poder parar de falar sobre esses assuntos tão cedo. Vamos para Belém? Vou tentar agilizar, tá? Vou tentar só passar, não passando. Vamos. Belém já aconteceu o que a gente esperava, né? O Igor Normando, do MDB, apareceu na frente, né, no primeiro turno, na frente do delegado Éder Mauro, do PL, que levantou essa discussão de, meu Deus, a gente vai ter um prefeito em Belém no ano da COP30 do PL, que nega, né, todos os assuntos relacionados a mudanças climáticas, um partido completamente negacionista nesse sentido. E aí, atualizando do que a gente também tinha falado, que ia acontecer uma migração, né, de votos. Então, o Normando do MDB está com 51 e Éder Mauro do PL com 33. Então, tudo indica que o Igor Normando vai para frente, é o candidato do Helder Barbalho, né, que a gente já tinha falado aqui, governador do Pará. Já é um assunto que os angulers estão carecas de saber, mas para dar um panorama aí da cidade que vai receber a COP30 no ano que vem. Em Belo Horizonte também aconteceu um movimento que a gente esperava. O atual prefeito, né, o Fuad, tinha ficado em segundo no primeiro turno, atrás do Bruno Engler, do PL, aquele que é super jovem, mas a gente entendia que para o segundo turno teria uma migração de votos dos outros partidos, né? Tinha ali uns 10% do MDB, que ficou com Gabriel em quarto lugar no primeiro turno, uma migração dos eleitores da Duda Salabert, que ficou com 7%, do Rogério Correia, do PT, que ficou com 4%, então ia ter uma migração aí de voto útil no Fuad contra, né, um candidato do PL. Então, isso de fato aconteceu, vai ter uma virada aí, né, para o segundo turno em relação ao primeiro, que já era esperado. Tem uma coisa muito interessante acontecendo em Fortaleza, que a gente tinha falado aqui, que o primeiro turno, André Fernandes do PL teve 40% dos votos contra 34% do Evandro Leitão do PT, e aí ficou era uma grande incógnita, né? O que ia acontecer em Fortaleza, se o Lula ia entrar nesse segundo turno com mais intensidade, ou ficaria um pouco mais de fora também para não atrapalhar, né? Se a gente está falando dessa polarização aí PL-PT. Mas o fato é que na Quest da sexta-feira passada, os dois aparecem empatados com 43%. Então, acho que vai ser uma desses segundo turnos bem emocionantes, porque tá pau a pau. Então, André Fernandes do PL e Evandro Leitão do PT estão empatados em Fortaleza aí para esse segundo turno com 43%. Em Natal, que a gente também tinha falado que seria uma disputa muito interessante, foi uma grande vitória do primeiro turno, a Natália Bonavides do PT ter conseguido, né, ir para o segundo turno. O Paulinho Freire do União Brasil teve 44% dos votos, e a Natália do PT teve 28%. Mas na Quest divulgada na segunda-feira passada, no dia 14, o Paulinho Freire do União Brasil tem 45% dos votos e a Natália subiu, então ele só cresceu 1 ponto, né, em relação do primeiro para o segundo turno, e a Natália cresceu de 28 para 39. Então, olha só, né, como ela teve um crescimento muito expressivo do primeiro para o segundo turno, e eles estão empatados tecnicamente, porque a margem de erro é de 3 pontos, então 3 pontos para mais ou para menos, eles ficam empatados tecnicamente aí nesse segundo turno. Também um crescimento que a gente já tinha previsto aqui, porque o terceiro colocado no primeiro turno
com 24% dos votos, foi um candidato do PSD, então, Carlos Eduardo. Então, a gente já tinha falado aqui que era muito mais possível que os votos do PSD migrassem para o PT, né, para a Natália, do que para a União Brasil. Então, realmente, 10% desses votos já estão com a Natália. Vai ter uma reta final também, eu acho que emocionante aí nessa eleição de Natal e com toda a chance, eu acho que está completamente aberto, assim, né? Se até agora o Paulinho Freire só conseguiu mais 1% dos votos, eu acho que está completamente aberto, tudo pode acontecer. E em Cuiabá, gente, que a gente tinha falado aqui também, chamado a atenção para esse segundo turno de Cuiabá, né, capital do estado do Mato Grosso, o coração dos corações do agro, né? Chegou no segundo turno o candidato do PL, o Abílio, com 39%, e o Lúdio, do PT, com 28%. Então, a gente tinha falado aqui, gente, olha, algo a olhar com atenção, porque tem um candidato do PT indo para o segundo turno contra um candidato do PL, num estado, numa região que é muito, né, em geral, muito conservadora e muito movida pelo agronegócio. E qual não é a nossa surpresa de que eles também estão empatados tecnicamente. Então, o Abílio do PL subiu de 39 para 44 de intenção, né, de voto para esse segundo turno, e o Lúdio de 28 para 41. Então, eles estão com uma diferença ali de 3 pontos percentuais, com a margem de erro de 3 pontos também para mais ou para menos. Eles estão empatados, e pode estar até, na verdade, o Lúdio na frente, né? O Lúdio com 44 e o Abílio com 41. Então, também acho que vai ser um segundo turno emocionante, surpreendente em Cuiabá. É isso que eu queria elencar. Eu acho que esses vão ser os mais disputados, os mais tensos, né, com reviravoltas, com apreensão. O resto está tudo muito parecido com o que foi do primeiro turno, ou são candidatos também de espectros políticos muito parecidos, né, de ambos candidatos de extrema-direita. Então, que realmente a disputa é menos acirrada ideologicamente. Mas eu acho que esses aqui que eu trouxe vão ser os segundo turnos mais emocionantes aí para gente acompanhar. Então, Porto Alegre, Belém, São Paulo, Fortaleza, Natal e Cuiabá, além de São Paulo, claro. Eu queria só dar um pitaco rápido. Bom, Belo Horizonte, com o Fuad, né, o prefeito, um candidato mais ao centro-direita, que está, de fato, já se apresentando um favoritismo em relação a Bruno Engler, o candidato bolsonarista. Acho que os votos do campo progressista estão indo na direção do atual prefeito. Era um pouco também o que o Lula, PT, queriam. Mas eu queria chamar a atenção para Fortaleza e Natal. Fortaleza, o papel do Ciro Gomes, né, que é do PDT, e que, enfim, não declarou apoio ao candidato petista, está liberando o eleitorado na direção de um bolsonarista, né, de um deputado, candidato a prefeito, mas um deputado que foi condenado a indenizar a jornalista Patrícia Campos Melo por, numa rede social, postar que ela trocava informação contra Bolsonaro por sexo. É esse o nível, né, da candidatura e do que um indivíduo é capaz de fazer. E esse parlamentar está no segundo turno empatado com o candidato do campo progressista, né, que é o Evandro Leitão, e Ciro Gomes acena a direita, né, a extrema-direita. Então, eu acho que isso é digno de nota. O Carlos Lupe, que é o presidente do PDT, licenciado e ministro da Previdência Social, gravou um vídeo indignado, dizendo que o apoio do partido tem que ser no Leitão, no candidato do PT, etc. Mas, assim, eu acho que há muita informação sobre o tamanho do rancor, né, e o comportamento político do Ciro Gomes a partir das derrotas que o processo eleitoral, mais de uma vez, né, a presidência
impôs a ele, marcou nele, enfim. A outra coisa é o papel do João Campos, né? Reeleito prefeito de Recife, ou do Recife, né? Que é o mais certo. Com 77% dos votos, ele está dedicando um pedaço do tempo dele a apoiar outras candidaturas do campo progressista no Nordeste. E eu achei bem curioso, porque isso é típico de um político que quer se projetar além das divisas do próprio município, além dos limites do próprio município, Recife, no caso, e além das divisas do próprio estado, no caso Pernambuco. Ele foi à Fortaleza na semana passada, pedir voto, gravou vários stories com o Leitão do PT, portanto, pedir voto do PT, para o PT, ele que é do PSB, né? E a informação de que ele vai a Natal também fazer campanha para Natália Bonavides. Também está fazendo campanha para o candidato petista em Olinda. Então, veja, o João Campos está se projetando como um quadro nacional do campo progressista, né, jovem, num processo de renovação que muita gente se nega a admitir que haja, né? Há muita ênfase na renovação e nos jovens quadros, sobretudo da extrema-direita. Mas há nomes surgindo com mais ou menos visibilidade, normalmente com menos visibilidade, né? A gente falou aqui do Rick. Aliás, o meu querido Romário Regis não foi reeleito, né? Não sei se a gente chegou a falar isso não, aqui a gente falou depois, eu e você, né, por mensagem. O Romário, que é de São Gonçalo, ele teve votos, mas o partido não fez coeficiente eleitoral, o PSB, e aí ele não foi reeleito. Uma pena para São Gonçalo, mas enfim. E o Rick compartilhou, mas isso... só o nosso parêntese que falamos disso também, né? Eu e você nesse final de semana. O Rick, que a gente compartilhou aqui, que encabeça o movimento Vida Além do Trabalho, foi eleito pelo PSOL aqui na cidade do Rio e fala contra, né, a jornada 6x1, compartilhou o mapa de votação dele, os bairros em que ele foi mais votado. E teve uma votação muito expressiva na Zona Oeste, que é um território inóspito, né, para o PSOL. Então, bairros da Zona Oeste, bairros da Zona Norte, bairros que são mais pobres, falando, então, diretamente com os trabalhadores, que é uma coisa que o pessoal sempre teve muita dificuldade aqui no Rio, né? A verdade é essa, assim. Não por desinteresse nas propostas, mas porque não consegue, nunca conseguiu adentrar esses territórios, não consegue ter uma via de diálogo direta, né, com a Zona Oeste e a Zona Norte do Rio de Janeiro. Especialmente a Zona Oeste, né, que é um território mais, a gente vai falar disso mais no próximo bloco, mas um território muito cheio de milícia, que era, né, a principal agenda do Freixo, né, quando ele se tornou, né, acho que nacionalmente conhecido, né, que era o cara da CPI das milícias. Então era persona não grata, né, nessa região. Então o pessoal sempre teve muita dificuldade, e aí o Rick, com essa pauta da jornada 6x1, conseguiu ter uma votação incrível nesses territórios. Então uma coisa que foi muito compartilhada nos últimos dias e que me deixou imensamente feliz, assim. Então, assim, eu queria chamar atenção para isso e também pedir convidar, né, os angulers, enfim, para essas reflexões, né, em relação a lideranças, a novos nomes, né, do campo progressista nas suas cidades, estados, e os esforços que estão sendo ou não feitos na direção de dar visibilidade. Eu acho que João Campos é um caso bem emblemático. Eu acho que Tabata Amaral, em que pese o fato de dizerem que ela não é de esquerda, enfim, ela está no campo progressista, faz alguns votos de aceno aos liberais do ponto de vista de agenda econômica, mas não é comparável, né? Uma Tabata a um Marçal, a um Nicolas, a um Lucas... Pelo amor de Deus, né? Então, eu acho importante a gente começar a identificar
né, essas figuras. Então a gente tem o Rick, então a gente tem a Natália, a Érica Hilton, tem vários, né? Tem nomes surgindo também no campo progressista, que tem no Rio, dá para pensar no... O Eduardo Paes, no campo de centro-direita, vamos botar assim, o Eduardo Paes lançou muitos novos nomes, né? A gente pode falar da Joyce Trindade, do Salvino Oliveira, do próprio Renan Ferreirinha, que tem se projetado, era inclusive do movimento Mapa Educação, juntamente com a Tabata. Então, eu queria só trazer essa ambição e essa busca por visibilidade e relevância do João Campos, porque eu acho que é um grande destaque de um quadro do Nordeste, a partir do Recife, tentando se projetar em outros estados, tentando ganhar protagonismo político na região. É isso, né? Então, fechamos nosso bloco aí, segundo turno. Olhos atentos nesse domingo, bom voto para você, se na sua cidade vai ter segundo turno nesse domingo, um bom voto, que você possa votar em segurança, em tranquilidade, e para quem está na missão aí do vira-voto, também uma boa semana de campanha e que as estratégias funcionem. Vamos lá ver o que acontece. Vamos para o nosso segundo bloco, minha gente. Bom, vamos começar aqui a falar sobre a história da Muzema, da região aqui, Muzema, Tijuquinha, da região aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Essas duas comunidades são muito perto, coladas com o Rio das Pedras, que já virou assunto em outros momentos. Eu não lembro se a gente chegou a falar sobre isso aqui no Ângulo de Grilo, eu acredito que sim, porque teve uma disputa muito grande em Rio das Pedras, né, que é a cidade onde nasce a milícia aqui no Rio de Janeiro, a mais antiga comunidade controlada pela milícia aqui, e já tem algumas disputas acontecendo há algum tempo. Já foi pauta aqui no Ângulo de Grilo, a disputa entre milícia e tráfico na região da Praça Seca, que também é Zona Oeste, cenas terríveis, né, aconteceram há alguns anos atrás, se eu não me engano, 2 anos atrás, talvez, mas também já aconteceu esse ano, ou na virada do ano passado, na Cidade de Deus, né? Muita troca de tiro na Cidade de Deus, porque a Cidade de Deus era quase um braço de resistência do tráfico no meio ou no entorno de muitas comunidades da Zona Oeste que já estavam dominadas pela milícia, né? Que é a região em que a milícia mais cresceu nessa última década aí. E aí, na semana passada, na quarta-feira passada, teve uma operação do BOPE na Muzema, na Tijuquinha, né, nessas duas regiões, nesse acesso aí dessas regiões, que são todas pela estrada do Itaiangá. Você vai passando, né, pelas entradas dessas 3 comunidades. E a motivação dessa operação na segunda passada seria porque teria uma base do Comando Vermelho na Tijuquinha, que estava sendo usada como uma base estratégica para uma tentativa de invasão em Rio das Pedras, né, que é controlada pela milícia. Então, o Comando Vermelho tentando invadir Rio das Pedras e fazendo uma base na Tijuquinha, que são comunidades vizinhas e uma seguida da outra. E aí teve essa operação do BOPE na quarta-feira passada. Para atrapalhar essa ação da polícia, teve sequestro de 9 ônibus que foram usadas como barricadas, ficaram atravessados na estrada do Itaiangá, que é o caminho, né, para essas comunidades, como eu falei. Ônibus que estavam vazios, né, não eram ônibus com pessoas, né, as pessoas saíram, foram retiradas dos ônibus e os ônibus foram vazios, levados como barricada até a estrada do Itaiangá. Alguns tiveram até a bateria, né, retirada para dificultar ainda mais que eles fossem removidos dali, e isso voltou a acontecer nesse final de semana. Na noite de domingo e madrugada dessa segunda, mais 4 ônibus foram atravessados nas ruas da Muzema para impedir de novo a chegada tanto da polícia quanto dos milicianos.
Gente, tem uma imagem do final de semana inacreditável. Parece que é um vídeo... Não sei, parece que é retirado de um filme, de uma série, que é uma imagem de uma câmera de segurança na Musema. E o vídeo vai mostrando 30 homens armados, vestidos de preto, com colete, com balaclava, aparentemente, né, vestidos como milicianos, tudo indica que sejam milicianos, todos de preto, com um monte de arma, fuzil, pistola, andando na rua, subindo na rua na manhã do sábado. São essas imagens. É um vídeo inacreditável. Parece que você está vendo um filme, uma série, uma câmera de guerra, um negócio assim, realmente assim, tão absurdo quanto desolador. E nessa madrugada de domingo para segunda, vocês sabem que a gente grava isso aqui na segunda, teve muito tiroteio, uma troca de tiros muito intensa, e junto, né, com esses 4 ônibus de novo atravessados na comunidade. 190 ônibus de 7 linhas diferentes interromperam o funcionamento, né, a circulação nessa região, Musema, Tijuquim e Rio das Pedras, no começo dessa manhã, obviamente impactando os trabalhadores, o direito de ir e vir, né, das pessoas, tanto quem vai trabalhar, quanto alguém que precisa ir para um hospital, quanto os alunos, estudantes que precisam ir para a escola, alguém que tem uma consulta médica na clínica da família e precisa ir para a sua consulta. A gente já fala muito disso aqui, né, no Ângulo de Grilo, dos impactos que a falta de segurança ou que esse cerceamento do direito de ir e vir por conta de falta da segurança, o quanto isso atrapalha as pessoas. A gente falou isso aqui na semana passada na história do transplante, né? Que uma senhora quase perdeu o transplante porque não conseguiu sair de casa a tempo de chegar no horário que foi determinado no hospital para receber um órgão, gente. Não conseguia sair de casa por conta de tiroteio. No final deu tudo certo, ela conseguiu fazer o transplante, mas ficou isso aqui, né, de perder por conta da violência urbana. Então a gente fala muito sobre isso aqui, mais uma vez acontecendo isso no Rio de Janeiro, não é a primeira, não é novidade nessa região, né? Rio das Pedras sempre foi, eu acho que uma das comunidades, como é que eu vou dizer isso, meu Deus, sem soar mais absurdo do que já é, mas muito estáveis, né? Era a comunidade da milícia, foi onde nasceu a milícia e tinha a sua estabilidade muito bem determinada, né? Aquela ali é uma área de milícia e não tinha essa coisa de invasão, de troca de tiros, sempre teve uma estabilidade de poder. Mas isso começou a mudar nos últimos tempos, foi o que eu falei, né? A Cidade de Deus acabou ficando cercada de comunidades, né? Uma comunidade que é do tráfico, acabou cercada de comunidades das milícias, era o último reduto do tráfico ali nessa região da Zona Oeste, começou a ter sucessivas tentativas de invasão nesse último ano. E aí eu acho que, né, a partir disso, desse sufocamento nesse território, estão tentando expandir seus domínios e estão tentando tirar a milícia de Rio das Pedras, o que parece realmente assim, uma guerra de gigantes, né? Porque não consigo, é difícil imaginar Rio das Pedras descolado da milícia nesse contexto de divisão territorial do Rio de Janeiro. É isso, é o que a gente fala aqui já muito, né? O Rio de Janeiro é muito complexo, porque quando a gente fala de outras regiões, tem o PCC, ou tem agora, né, em alguns lugares a gente tem falado também às vezes disso aqui, tem o escritório do crime, a chegada do Comando Vermelho em outros lugares, a chegada do PCC em outros estados, em outros territórios. Então, às vezes são 2 forças rivalizando, ou 2 ou 3 facções, mas aqui no Rio de Janeiro, né, a gente tem 3 grandes facções, o Comando Vermelho, o ADA, o Terceiro Comando Puro, que já tiveram, né, que a ADA e o Terceiro Comando perderam muito espaço nos últimos tempos para o Comando Vermelho, mas a gente tem as milícias que estão crescendo sua área de domínio vertiginosamente, e ainda tem a polícia no meio disso tudo. Então são muitas forças brigando entre si, em geral em regiões da cidade que são mais afastadas, né, dos maiores redutos de lazer da cidade, que obviamente tem menor IDH, são regiões mais pobres, né, são regiões
de comunidade, em que o acesso à saída, né, em momentos de conflito são mais dificultados, em que o acesso à saúde é mais dificultado, em que as crianças ficam sem poder ir para a escola, com todos os impactos, não só educacionais, mas também de alimentação que isso significa. A gente sabe que tem criança que praticamente só come na escola, né, e que os pais e mães precisam sair para trabalhar e as crianças ficam sozinhas em casa quando não tem aula, né, por conta de tiroteio. Então, todos os impactos também. E tudo que pode acontecer, né, quando você deixa uma criança sozinha em casa, às vezes sem supervisão, ou com a supervisão de um irmão mais velho, que nem é tão mais velho assim, né? A gente sabe, a gente fala muito sobre isso aqui. Então, é muito triste, é muito lamentável que o Rio de Janeiro realmente, assim, não consegue, e eu nem sei se conseguirá, resolver ou minimizar o quanto a segurança pública atrapalha, impacta a vida realmente de quem vive nessa cidade, adoece, né? Não só mata, mas adoece muito as pessoas também. O ponto é uma deterioração ainda presente e intensa da segurança pública no Rio de Janeiro. Quer dizer, eu falei antes, né, sobre o pesar que foi não ver a questão ambiental sendo debatida na campanha eleitoral desse 2024, mas, ao contrário do meio ambiente, segurança pública invadiu, né, as preocupações do eleitorado em capitais e até em cidades médias, né? Debate sobre armar ou não a guarda municipal, a forma como os prefeitos podem participar do enfrentamento ao crime organizado, a agenda de violência urbana, né, o enfrentamento à violência urbana, ela tomou boa parte dos debates, das sabatinas, das entrevistas com os candidatos, no caso do Rio de Janeiro, da campanha propriamente. O Ramagem bateu muito nessa tecla e o Eduardo Paes na direção de cobrar providências, liderança e coordenação do governo Cláudio Castro. O Rio de Janeiro tem tido uma queda, ano após ano, da letalidade violenta, homicídios, né, e afins, um aumento em igual proporção de desaparecimentos, o que sugere um modus operandi de assassinatos em que corpos não são encontrados, né, e em razão disso não se configuram como assassinato. Isso é muito típico de territórios de milícia, principalmente, né, de dar fim a corpos. Inclusive tem pesquisas mostrando isso, uma proporção alta de brasileiros, acho que 1 para 10, que sabem da existência de cemitérios clandestinos em regiões próximas, né, de onde eles vivem. E me parece que aí a gente tem uma escalada também de alguns crimes de rua que afetam profundamente a sensação de segurança. Por exemplo, roubos e furtos de celular, por exemplo, roubo de automóvel e latrocínio, né? Isso tem aumentado. Mas o que tem me espantado em particular, e diante de uma certa apatia das autoridades, em particular do governador Cláudio Castro, são esses testes de alargamento dos territórios dominados. Nós temos visto isso a partir desse novo signo, desse novo método, que é o sequestro de ônibus para serem transformados em barricadas e permitir ou impedir, né, a entrada da polícia nas comunidades, que crescentemente também estão se enfrentando na disputa por territórios. Então você tem, já tem uns 2 anos que a disputa entre tráfico e milícia, em particular entre o Comando Vermelho e as milícias da Zona Oeste, vem se intensificando. 1 ano atrás, o assassinato, né, o atentado contra 4 médicos, que resultou na morte de 3 deles, em plena orla da Barra da Tijuca, num quiosque que fica de frente a um hotel dos mais prestigiados, mais caros do Rio de Janeiro.
já era uma evidência disso, eram criminosos do Comando Vermelho que saíram da Cidade de Deus para supostamente executar um miliciano e seus aliados. Os médicos morreram por engano, porque havia uma semelhança física imensa. Ai, meu Deus, né? Essa história é inacreditável. E eles foram depois, né, os criminosos, os assassinos, justiçados pela própria facção e abandonados, né, num automóvel. Mas a gente viu em Vila Isabel recentemente, né, assassinatos no próprio Morro dos Macacos e numa praça, né, na praça principal do bairro, num domingo, início da noite, domingo à noite, com muita gente na rua, crianças, famílias, em que criminosos passaram atirando. Nós vimos isso na região ali de Madureira, Turiaçu, com um bar que foi metralhado nas bordas do Morro Buriti-Congonha, como disputa entre Comando Vermelho e TCP da Serrinha contra Buriti-Congonha. No caso de Vila Isabel, do Morro São João, ali no Engenho Novo, nos arredores, e Morro dos Macacos em Vila Isabel. E a gente tem visto essa multiplicação dos casos de ônibus tornados barricadas. O governador Cláudio Castro fez um vídeo repudiando a ideia de que se tratou de sequestro, o que foi considerado, e eu também acho ridículo, porque não foi sequestro, foi uma subtração de chaves. Pelo amor de Deus, né? Os motoristas, os passageiros sabem o que estão passando quando entram homens armados e os fazem sair do veículo, fazem o motorista mudar o veículo de posição, atravessar na pista para que aquilo se transforme numa barreira contra a polícia. E isso está acontecendo em várias comunidades do Rio de Janeiro. A Rio Ônibus, né, a empresa que é responsável, o sindicato, né, das empresas de ônibus, fala em várias localidades. Vila Aliança, Muzema, como a Isabela mencionou, nas bordas em Ramos, nas bordas do Complexo do Alemão, na Avenida Brasil, na linha vermelha, nas bordas do complexo do Conjunto de Favelas da Maré, no bairro de Brás de Pina, nos arredores do que é chamado de Complexo de Israel. Isso está acontecendo intensamente. Eu pedi atualização para o Rio Ônibus e recebi a informação dessa manhã de segunda-feira, né, que foi de sequestro de 4 ônibus para serem utilizados como barricadas, e o sindicato, o Rio Ônibus, usa essa palavra, esse termo, essa expressão, sequestro, o que resultou no impedimento da livre circulação de 190 ônibus na cidade. Né? No último sábado já tinham havido outros 4 interceptados na região da Muzema, onde a Isabela se referiu, totalizando então, num final de semana, 8 casos. Em 12 meses, eles contabilizam 144 veículos. Um veículo foi, um ônibus, né, um coletivo, foi vandalizado, teve janelas quebradas, e isso eu conversei rapidamente com o Daniel Irata, do Grupo de Estudos de Novas Ilegalidades da Universidade Federal Fluminense, e ele mencionava isso, quer dizer, é uma nova estratégia mostrando claramente, ou demonstrando claramente, uma conquista, um domínio, não só do território da comunidade, né, das favelas, mas também da pista, né, com aspas. É um alargamento da área sob controle. E um destemor em ousar, né, em enfrentar o Estado. É absolutamente estarrecedor você ter no intervalo de 12 meses 144 ônibus sequestrados para servirem como barricadas, com estratégias cada vez mais, que dificultam cada vez mais, né, a retirada desses obstáculos. Primeiro era retira a chave, e aí depende de uma chave reserva que normalmente está no escritório, na garagem da empresa. Eles também quebram a chave dentro da ignição, o que aí demanda
mais tempo. Eles também agora retiram a bateria dos veículos, com consequências para os passageiros, óbvia, circulação, direito de ir e vir dentro e fora das comunidades, o medo, né? E consequências também na saúde mental dos motoristas. O Sindicato dos Rodoviários mencionou 230 pedidos de afastamento por conta desses traumas provocados pela violência em motoristas no Rio de Janeiro. E um serviço de atenção, de atendimento à saúde mental, psicológico, para motoristas e familiares, que foi inaugurado em junho em Campo Grande, já teve 128 atendimentos. Então você vê, as consequências estão em toda parte. Na quarta-feira passada, terça ou quarta-feira passada? Não, na quarta-feira passada houve o impedimento da invasão de Rio das Pedras por Muzema e Tijuquinha, mas nós entrevistamos no Estúdio I o secretário de Segurança, Vitor Santos, policial federal, acho que aposentado, e ele dizia que foi bem sucedido, não teve nenhum ferido, não teve morto, não teve nenhuma vida civil, enfim, desperdiçada, né, em razão dessa tragédia da segurança pública, mas que ele não tinha condição de garantir que aquilo se manteria. E, de fato, 2 dias depois, a gente viu o movimento inverso, né, de Rio das Pedras tentando recuperar, a milícia de Rio das Pedras tentando recuperar o território que foi invadido, conquistado pelo Comando Vermelho, e as imagens nas redes sociais são de tiroteio a noite inteira, enfim, intensa troca de tiros, então uma área deflagrada. É essa a situação da segurança pública no Rio de Janeiro, e eu queria, na verdade, com esse bloco, chamar a atenção para esse novo modus operandi, para esse novo quadro, né, novo método de enfrentamento à polícia, ao Estado, portanto, e de demonstração de poderes de domínio territorial por parte do grupos civis armados no Rio de Janeiro. É isso, assim, é uma coisa que a gente, de certa forma, no Brasil todo, já tá, essa história de ônibus, né, já tá muito acostumada, mas do ponto de vista de incendiar, né, incendiar ônibus para fechar vias principais ou para chamar a atenção do poder público ou para desviar a atenção das forças policiais para um confronto, né, que esteja acontecendo. Então, a gente já está muito acostumado, de certa forma, com incêndio em ônibus, tacar fogo em ônibus. Mas essa novidade... Esse era um código, né? Costumava ser um código de protesto. Pois é, em todos os sentidos, né? Teve isso no... Não é só por 20 centavos, na época da história lá dos black blocs, né? Que incendiavam os ônibus. Tem isso quando tem alguma morte nas comunidades e que os moradores querem chamar a atenção eventualmente em momentos de protesto, aí não ônibus, né, mas tem muito fogo em pneu, né, em avenidas, se manifestar em avenidas. Tem muito isso também das facções, né, dos grupos que querem desviar a atenção, então tá tendo uma invasão na comunidade ou tem alguma morte na comunidade, alguma operação e quer desviar a atenção da polícia e aí manda incendiar ônibus em rodovias principais da cidade, em avenidas principais. A gente já está acostumado com isso, mas essa história de atravessar o ônibus para impedir o acesso é novidade. Barricada não é novidade, né? Porque muitas comunidades, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, tem barricada. Então tem coisa na rua que você tem que tirar para entrar, tem grade, né? Tem coisa no chão, enfim. Isso não há nada de novo, porque as barricadas são principalmente para impedir a entrada dos blindados, né, dos caveirões, mas essa história do ônibus realmente é algo que se tornando uma péssima novidade nesse cenário. É isso, minha gente, vamos para o nosso último bloco para a gente falar aí dos pop-ups dessa semana. Tem a pop-up para a gente falar, então vamos correr. Bom, vamos começar falando aqui sobre a história dos transplantes, né?
dos órgãos infectados com HIV. Nessa segunda-feira, a diretoria da Fundação Saúde, que é a empresa pública responsável pelo contrato com aquele laboratório, PCS Lab Salem, colocou o cargo à disposição, a diretoria, e o governador aceitou, né, determinou a exoneração de todos eles, de toda a diretoria da Fundação Saúde, nessa segunda-feira, dia 21. Isso acontece, né, hoje, nessa segunda, 10 dias depois desse escândalo ter ido à tona, ter sido revelado. A gente falou longamente sobre isso na semana passada. A Polícia Civil desmembrou na semana passada também os processos, então vai ser um processo para apurar os laudos falsos e um outro inquérito para investigar essa contratação da empresa. O Ministério Público também vai apurar como é que foi feito esse processo, né, dessa licitação que a gente já falou. Então, são a lista aqui, né, dos diretores que serão trocados, né, que foram exonerados nessa segunda-feira. A diretoria executiva, administrativa e financeira, de recursos humanos, de planejamento e gestão, a diretoria técnico-assistencial, a diretoria jurídica e o diretor-geral, que é o João Ricardo da Silva Piloto. É isso, gente. Essa é uma atualização. Esse caso continua tendo desdobramentos escabrosos, né, de outros exames que podem ter sido adulterados, que podem ter resultados falsos negativos ou falsos positivos. A gente falou aqui, né, que esse laboratório abastecia também, trabalhava para outros hospitais do Rio de Janeiro, não só para a Central Estadual de Transplantes. Então, é um buraco, assim, que parece, sinceramente, infinito. Da quantidade de gente que pode ter tido um exame falso e está deixando de se tratar por conta disso, e a quantidade de gente que pode ter sido um falso positivo e está fazendo tratamento, ou que tenha feito os tratamentos, tomando medicamento, né? Eventualmente, se for uma biópsia falso positiva, uma cirurgia sem necessidade. Então, é realmente, assim, lamentável, mas a gente já falou bastante disso na semana passada, não vou voltar nesse assunto. Queria falar, Flávia, eu queria que você falasse do BRICS, que vai ter encontro, né? O Lula ia para o encontro, mas não vai mais porque sofreu uma queda, né, no final de semana, no domingo, caiu em casa, sofreu um acidente doméstico, teve que dar ponto na cabeça, está em observação, está bem, está em casa, mas está em observação, e aí teve que... foi impedido, né, pelos médicos de ir para a reunião do BRICS, que é o grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que vão se encontrar na Rússia, em Kazan, não é isso? Pois é. O Brasil, em 2025, assume a presidência do BRICS. E eu queria chamar a atenção para, além desses membros originais, né, que você mencionou, no ano passado houve a aprovação da entrada de Irã, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, e a Argentina entraria. Só que o Milei, quando foi eleito, ele anunciou que não faria parte. Ele declinou da entrada que tinha sido negociada pelo então presidente Alberto Fernandes e o Lula, principalmente. O Lula iria a essa reunião e desistiu. Há um pleito de a Venezuela entrar e aparentemente não haverá essa aprovação. Mas o BRICS, tem gente até achando que foi bom o Lula não ter ido por conta desse tema sensível da invasão da Rússia à Ucrânia, né? E esse papel do Putin, né? Eu ia falar até desse assunto também do Irã ser um dos próximos países a ingressar, que está no centro, né, agora dessa discussão, dessa guerra aí. Israel, Hamas, Hezbollah, Líbano, enfim, vocês já sabem disso. O Oriente Médio, né? O Oriente Médio à beira aí de um tensionamento, de um agravamento, né? Ainda maior dessa guerra. Israel, a gente já tem falado, né? Depois de ter
sido atacado, né, sofrido atentado pelo Hamas, empreendeu uma reação absolutamente assimétrica na faixa de Gaza, estendeu para o Líbano agora, né, recentemente, na semana passada, inclusive, matou o líder do Hamas, que teria idealizado, era o responsável pelo ataque lá de 7 de outubro de 2023, e há uma tensão crescente com o Irã, né, por conta do apoio do Irã ao Hezbollah e ao Hamas. Então tem isso alcançando os BRICS, e os BRICS crescentemente sendo entendidos como uma oposição ao chamado Ocidente, né, ao Ocidente, porque os BRICS eram na origem uma aliança com viés muito fortemente econômico do chamado Sul Global, né, dessas potências ou potenciais, né, forças político-econômicas fora desse eixo Europa Ocidental, Estados Unidos. Então era China, que se apresenta como uma grande potência, a Rússia, por óbvio, aí Brasil, África do Sul e Índia, todos nesse eixo de países em desenvolvimento, buscando mais mercados, buscando uma integração. Acontece que as condições globais, né, o cenário, ele foi se tensionando muito a partir da invasão da Ucrânia pela Rússia, da posição da OTAN, né, de apoio à Ucrânia, da posição dos Estados Unidos, depois o atentado contra Israel e essa tensão, e agora esses novos parceiros. Então, o Lula sofreu um acidente doméstico, e que eu acho importante também a gente chamar a atenção para o grande risco, né, de saúde, né, para os idosos, são justamente esses acidentes domésticos, as quedas, né, queda de escada, queda de banco, queda em banheiros, e isso não tem nada a ver com estar senil, com estar gagá, tem a ver com uma fragilidade física que é natural da idade. O Lula tem muito vigor físico, mas pessoas idosas se acidentam. E pessoas mais jovens também se acidentam, né, em casa, mas tem uma resistência maior. Houve a recomendação de que ele não fizesse essa viagem de longa distância. Quem vai representar o Brasil é o chanceler, o ministro das Relações Exteriores, diplomata, Mauro Vieira. É um bom sinal, porque o Mauro Vieira tem uma visão mais, digamos assim, pragmática e fiel, digamos assim, e leal aos princípios que historicamente regem as relações exteriores brasileiras, os princípios do Itamaraty, diferente de uma atuação mais política, que é de Celso Amorim, que foi chanceler, mas que hoje é um assessor internacional de Lula, e a gente vai acompanhar, é um pop-up por isso, ainda não tem muita informação sobre o que vai sair dessa reunião. Provavelmente voltaremos a falar disso na semana que vem, à luz também da aproximação do encontro do G20, aqui no Rio de Janeiro, à luz da COP30 no ano que vem em Belém, à luz de o Brasil assumir a presidência dos BRICS, desse grupo tensionado e ampliado a partir do ano que vem. Então é um binóculo para observação desse movimento geopolítico aí do qual o Brasil faz parte, pensando também na aproximação da eleição nos Estados Unidos, né? Kamala e Trump, e isso também terá sinais importantes, não só para o BRICS, mas para todo o campo, né, democrático e da extrema-direita mundo afora. É isso, minha gente. Para fechar, eu quero falar rapidamente, porque ainda vamos ver os desdobramentos disso, dessa história do Elon Musk pagando $1 milhão para eleitores na Pensilvânia. Vocês devem ter visto esse anúncio aí rolando, as pessoas comentando sobre isso, né, nos últimos dias. E aí quero trazer aqui uma matéria do G1 que questionam a legalidade dessa ação. Qual é a questão? Vamos entender como é que funciona essa campanha, porque é exatamente como ela funciona que pode ser enquadrado aí, a brecha, estão usando a brecha da lei para fazer essa ação. O Elon Musk abriu uma petição online com o seguinte título, esse é o texto dessa petição online.
As primeira e segunda emendas garantem a liberdade de expressão e o direito ao porte de armas. Ao assinar abaixo, estou declarando meu apoio à primeira e segunda emendas. E aí ele está prometendo distribuir $1 milhão por dia para quem assinar essa petição online com esse texto e ser eleitor registrado e morar em um dos 7 estados decisivos, que são aqueles swing states. Então, não basta você assinar essa petição, você tem que ser registrado e morar em um desses 7, né? Morar e votar em um desses 7 estados. É uma petição, e exatamente essa brecha que está sendo utilizada como justificativa para os apoiadores do Trump, né? E do Elon Musk, portanto, que não fala diretamente nem sobre o Trump, nem sobre votar no Trump, nem sobre voto no Trump, nem nada disso. É uma petição que declara o apoio à primeira e à segunda emenda, que são liberdade de expressão e direito ao porte de arma, então estão intimamente ligados, talvez as 2 maiores agendas, né, do Donald Trump. Então, obviamente, uma petição dessa ligada às pautas do Trump e encabeçada pelo Musk significa, né, indiretamente, esse apoio ao Trump, mas não cita diretamente voto nem nada disso. Essa petição também oferece $100 para cada eleitor registrado na Pensilvânia que assinar. Então, se você for eleitor registrado na Pensilvânia e assinar, você já ganha $100. E outros $100 para quem indicar um eleitor registrado da Pensilvânia. Então, só de assinar, você que é da Pensilvânia já pode receber $100 ou $200. E fica elegível a esse prêmio de $1 milhão se você morar em um dos 7 estados e for registrado em um desses 7 estados decisivos: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin. Bom, isso é inacreditável, né, que isso exista e que isso seja legal. É uma coisa, assim, absurda, né, esse tipo de compra, que é isso, né, é indireta de voto estar acontecendo. Mas qual é a questão? Está sendo ainda questionado se isso pode ser legal, se isso é legal ou não. Porque nos Estados Unidos é crime federal pagar pessoas com a intenção de induzi-las ou recompensá-las para votar ou para se registrar. Então, isso é crime. E aí não só pagar com moeda, né, mas com bebida alcoólica ou chances de loteria. Então, isso é de fato crime, mas oferecer benefícios para facilitar o voto não é considerado crime. Então, você pode oferecer transporte gratuito para levar eleitores até a urna. Você que é uma empresa pode conceder licença remunerada para que os funcionários votem, né? Porque a gente sabe que a eleição lá acontece em dia útil, é numa terça-feira, né? Não é final de semana, não é um dia que é feriado, nada disso. E aí os apoiadores do Musk estão utilizando esse argumento, né, que oferecer benefícios para o voto não é considerado crime, para defender essa campanha, e também estão afirmando que eles não estão pagando diretamente pelo registro dos eleitores, mas oferecendo um incentivo financeiro para que os eleitores que são registrados na Pensilvânia, né, especialmente, assinem uma petição. E o incentivo financeiro de um sorteio, né, de um prêmio de $1 milhão para que esses eleitores que já são registrados e que moram nesses estados assinem essa petição. Então, assim, diretamente tem essa argumentação, né, que não tem nada a ver com voto e com Trump, é só você assinar uma petição. Indiretamente, a gente sabe perfeitamente o que isso significa, né? E é absurdo, né, que isso esteja acontecendo às claras, à luz do dia, divulgado dessa maneira, e o quanto isso não pode ser o começo de uma inspiração aí, né, para eleições futuras pelo mundo todo. Porque é isso, né? Entre você divulgar uma campanha desse tipo e a justiça ir atrás de declarar que é ilegal, bloquear, tirar do ar, já tem uma cagada, né? Já aconteceu, o problema já foi dado. Então, é isso que está rolando, é isso que ainda não foi definido, se é legal, se é ilegal, se vai sair do ar, se não vai, o que essa campanha significa, né? Essa tal dessa petição. Vamos ficar de olho, porque falta pouquíssimo para as eleições, gente. É no dia 5, eu falei dia 2, né? No dia 5 de novembro, terça-feira, então faltam 2 terças-feiras, sem ser a do dia 29, é na próxima. E estaremos
ligadíssimas nisso. A gente vai gravar na véspera, né? Então, vamos ter que esperar mais uma semana aí para esse resultado. É isso, minha gente. Fechou os nossos pop-ups. Tem mais alguma coisa que você queira falar de pop-up, Flavão? Não, de pop-up não. Quero dizer que eu fui no domingo no Aquele Abraço, o espetáculo de reinauguração, né, do Roxy. O antigo Cinema Roxy em Copacabana, que foi tornado uma casa de shows, né? Um projeto, uma obra enorme, uma demonstração, uma exibição muito bonita da musicalidade brasileira, que eu acho que vai agradar muitos turistas de Copacabana. Eu fui numa noite de convidados do elenco, né? O Leonardo Bruno, meu grande amigo, querido amigo, é o roteirista desse espetáculo, dirigido pelo Abel Gomes, gigante, né? A obra é linda porque o Roxy fica num prédio Art Deco, que fazia muita falta ao Rio de Janeiro. Ele deixa de existir como cinema, tem um lamento de muita gente, mas como cinema ele já não nos servia. E veio ocupar uma lacuna que me parece que existia no Rio de Janeiro, desses espetáculos em que turistas podem ser apresentados a manifestações culturais e gastronômicas, né? Não é um programa barato. Para carioca vai variar porque tem um preço especial para carioca de 380, acho que algo a R$550. O pacote que vai eles estão chamando de Roxy Dinner Show. Então, vai de jantar com entrada, prato principal, sobremesa e a apresentação musical, que é deslumbrante, porque tem um mega telão que é meio anguloso, e parece um cinema 180 graus. Você parece que está entrando nas imagens, né? Uma qualidade de som muito boa e um elenco muito bacana de musical. Eu, particularmente, me emocionei muito, né, com as partes, obviamente, que falam do Rio de Janeiro, da Bahia, um aperitivo, tem uma imersão assim, ao Pelourinho, é muito interessante. E os bois, né? Eu fiquei com uma vontade de levar o Martin para ver, porque eles falam, não sei se é spoiler, mas tem apresentação de Garantido e Caprichoso, muito legal, em que a plateia um pouco se divide entre as torcidas, né? Como é em Parintins, né? Muito interessante, muito comovente, vi muita gente chorando, assim, pessoas idosas, né? Que tem essa memória dos musicais do Rio de Janeiro, dançarinos de muita qualidade. A Priscila, que faz a comissão de frente da Viradouro, que também é a coreógrafa. Priscila Mota e Rodrigo Negri, que são os coreógrafos. Tá muito legal, um elenco muito legal. Tem bossa nova, tem sertanejo, tem a chula gaúcha, tem os axés da Bahia, tem boi de Parintins, tem samba do Rio de Janeiro, tem funk, tem Rita Lee de São Paulo. É um barato. E super recomendo como indicação para turistas que venham ao Rio experimentar esse ambiente. É um ambiente de uma Copacabana muito, como é que eu vou dizer? Muito bossa nova, né? Esse estilo Art Deco de arquitetura. O prédio é lindo. Nem sei se a Isabela conhece, já entrou no Roxy. Cara, eu já entrei há muito... Nossa, eu nem me lembro. Acho que eu já fui no cinema lá talvez uma vez, mas eu não me lembro. Realmente, muito assim, bonito, não me lembro. Tem uma escadaria, sabe? A entrada. E é numa esquina, né? Assim, isso, exatamente. É um prédio de esquina super charmoso, que ele é curvo, ele faz uma curva na esquina. E vai estar aberto para outros espetáculos? Não, em princípio, é esse a proposta. De quinta a domingo é Aquele Abraço. Mas eu acho que vai ter aluguel para outros eventos, possibilidades de outros eventos. Água de grilo ao vivo no Roxy. Não, uma lindeza, tá muito bonito, assim, tá muito bem cuidado, foi uma obra muito... Tá em matéria até no Fantástico da obra, né? Vocês terem uma ideia, a cortina de palco que o Abel idealizou, o Léo me contou que ela pesa 1 tonelada. Ela foi içada com motores, porque é tanto pano para dar conta daquele palco, né, daquela boca de cena,
que a cortina pesa 1 tonelada. É muito impressionante. E Loucura. sai gente de baixo, sai de cima, sai do teto, sai de dentro. Muito legal, gente. Como eu disse, não é um programa barato, mas é um programa que você sai fazendo as pazes, sabe? Com a cidade, com a cultura. Tá merecendo, né? Enfim, todas essas programações. Bom, a gente vai falar dos ingressos da Sapucaí. Vamos abafa o caso, né? Sobre esse tema. Mas é bom que o Rio de Janeiro tenha de volta esse equipamento, né, tão marcante da arquitetura, da história, da memória do Rio de Janeiro. Outras cidades do mundo valorizam tanto seu patrimônio arquitetônico, cultural. É bom que o Rio de Janeiro esteja também caminhando nessa direção. A ver, é um dos prédios mais bonitos do Art Deco carioca. Tem o Bar Lagoa também, que é Art Deco. Que mais que é do Art Deco do Rio de Janeiro? Agora não estou me lembrando. Bom, se quiserem falar de Art Deco no Rio ou em outras cidades brasileiras, vão lá no nosso grupo. Os sambas enredos foram escolhidos. Breve a gente vai ter esse Angu com Janjo, seu Aidano André Mota, falando dos sambas. Eu, particularmente, estou super feliz com o samba da minha escola, em homenagem ao Laíla. Na casa de Jango, me olha ela cantando, gente. Acha que só ela canta aqui nesse podcast. Como diria o Martin, guerreiro de Laíla, guerreiro de Laíla, meu griot. Gente, terreiro de Laíla. Griot, ele fala direitinho, né? Impressionante. É terreiro de Laíla, meu griot. O Martin fala guerreiro de Laíla, meu griot. E eu achava que era herdeiro de Laíla, meu griot. Eu fui descobrir que era terreiro outro dia, né? Vamos decorar direitinho, por favor, o samba. É sobre isso. Angulers, boa semana pra vocês. Terça que vem, a gente está de volta para falar desse segundo turno, claro, e também da reta final aí dos Estados Unidos e do que mais acontecer até lá, né? Porque o Brasil não nos deixa descansar. Então é isso, minha gente. Até semana que vem. Beijo, bom final de semana para todos e todas e todes. Até, pessoal. E bom voto, né? Para quem vai votar no segundo turno. Bom voto aqui no Rio, Petrópolis e Niterói, mas Brasil afora são, gente, acho que 50 Petrópolis, pelo amor de Deus, Petrópolis, pelo amor de Deus, só isso que eu vou dizer. Um beijo.